Olá, pessoal! Será que ser minimalista é uma atitude que atrai pobreza ou riqueza? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e vou trazer aqui algumas considerações que eu descobri sobre esse tema. Claro que depende muito da linha de estudo, né? Como em tudo na vida, existem diversas linhas. Algumas linhas defendem o minimalismo radical, aquele onde você corta qualquer recurso supérfluo para a vida que não seja estritamente necessário para a sobrevivência. Não é dessa linha de estudo que eu falarei aqui, certo? Então, a linha de estudo que eu comecei a pesquisar há cerca de 4 anos atrás é uma linha mais suave e que desenvolve uma mentalidade de abundância e vocês já vão entender por quê. Bom, eu comecei a entender um pouco mais sobre esse assunto há uns 4 anos atrás, quando eu comecei a aplicar os conhecimentos do livro A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Já falei algumas vezes sobre esse livro e foi esse livro que me levou também a estudar o Feng Shui. Como me ajudou muito a dinâmica do livro, eu comecei também a adquirir outros materiais sobre o assunto e a assistir vídeos no YouTube mesmo. Tem alguns livros que eu adquiri que eu não gostei muito porque tinham essa abordagem mais radical e eu não gosto muito de radicalismo. Eu acho que cada um sabe ali o que é melhor para si, até que ponto a pessoa consegue, né, levar adiante ali um projeto de uma filosofia, de uma linha de estudo de aplicação, né, sem que isso acabe ferindo quem a pessoa é. Então não adianta a pessoa abrir mão de tudo que tem e depois ficar uma pessoa amarga, né? Então eu penso que a pessoa tem que encontrar aquele espaço em que ela promove uma mudança de maneira confortável para que essa mudança seja sustentável, né? Então tem algumas mudanças que eu já fiz e que eu consigo manter até hoje, tem mudanças que eu fiz, depois escorreguei de novo, e tudo bem, nós estamos aprendendo e vamos ali vendo o que funciona para cada um, certo? Então, no meu ponto de vista, o radicalismo não é uma forma abundante de pensamento, né? Visto que cada pessoa tem uma forma de ser. Mas o que eu entendo assim, o minimalismo é muito mais do que um estilo de vida, é um pensar sustentável. O que isso quer dizer? É quando você reflete sobre aquilo que você adquire para avaliar até que ponto aquilo realmente é necessário e útil na sua vida, certo? Claro que de vez em quando você acaba escorregando e comprando algo, né? Simplesmente porque te trouxe alegria ou até que não vai ter uma utilidade, mas que vai tornar o seu ambiente mais bonito e está tudo bem. Mas na maior parte das vezes impera esse pensar sustentável. O que é esse pensar sustentável, né? Primeiro, qual é o impacto que aquilo que eu estou adquirindo terá no meio ambiente? Infelizmente, esse tema ele é pouquíssimo abordado e pouquíssimo valorizado. Possivelmente, muita gente já vai sair desse vídeo quando eu tocar nesse assunto, porque as pessoas pensam que é para os grandes poderes, quando na verdade ele começa dentro de casa, certo? Então, assim, aquele item que eu estou comprando, qual é o impacto que ele vai gerar no meio ambiente? Quanto tempo ele ficará durando no meio ambiente se ele for descartado? Então, essa é um excelente começo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Se você compra alimentos, né, através de delivery, na minha cidade existem alguns que entregam em embalagem de isopor, e eu entendo, né, para ajudar a conservar ali o calor do produto, mas o isopor leva centenas de anos para se decompor na natureza. Então, aqueles que enviam os alimentos em uma embalagem de papelão ou de papel, estão ganhando pontos nesse sentido, né? Porque o papelão e o papel dissolvem rapidamente quando descartados, né? E alguns materiais ainda podem ser reutilizados, né? Encaminhados ali para a reciclagem. Então, esse é um exemplo simples de uma mudança de olhar pensando naquilo que eu estou consumindo e que vai gerar um impacto no ambiente. Outro ponto, qual é a duração de um item? Nesse ponto é interessante, porque, por exemplo, uma roupa, né? Às vezes nós compramos uma roupa e não pensamos o que vai acontecer com aquela roupa se ela for descartada. Claro que hoje em dia nós temos, por exemplo, brechós ou temos instituições que aceitam a doação das roupas, então essas seriam boas formas de você descartar uma roupa, ou você dar uma outra utilidade para ela, ou você encaminhar para uma instituição ou para um brechó, certo? Mas muitas pessoas hoje em dia pensam, na hora de adquirir um produto, se ele vai ser bastante durável. Um outro exemplo é o celular. O celular causa danos ao meio ambiente quando descartado incorretamente, né, por conta da sua bateria.
Então, às vezes, vale mais a pena pagar um pouquinho mais num celular que ele tem uma durabilidade maior, né, em termos de programas, né, eles podem ser atualizados por mais tempo, do que comprar um mais em conta, porém, que em 2 anos você precisa trocar, por exemplo. Então, essa é uma visão minimalista. E percebam que não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o pensar sustentável, né? Então, de repente, se você puder optar por um item que vai durar mais tempo, uma roupa de qualidade, um tecido de algodão, né, por exemplo, que além de ser melhor para o meio ambiente, por não conter nenhum tipo de plástico, ele também dura mais tempo e se dissolve mais rápido quando é descartado na natureza. Então, roupas de linho, blusas de malha de algodão ou de popeline, que é um tipo de algodão, né? São alguns recursos que são mais sustentáveis e seguem essa linha aí de pensamento do minimalismo, certo? Outra questão que cerca o minimalismo, eu preciso mesmo disso? É a questão de você parar e pensar antes de comprar. Será que realmente eu preciso disso? Nesse sentido, é interessante porque algumas pessoas acreditam que com o acesso facilitado à internet, as pessoas consomem mais por conta do acesso virtual. Comigo aconteceu o contrário. Eu lembro que quando eu ia em lojas, eu gastava muito mais por impulso do que atualmente que eu compro ali muito mais pela internet, né? Então, assim, quando eu ia numa loja, eu via uma coisa, se eu tinha condições, eu comprava na hora. E às vezes eu me arrependia, às vezes aquilo nem servia direito porque eu não experimentava, se era uma roupa. Hoje em dia, quando eu vejo pela internet, eu vejo, daí eu salvo. Aí alguns dias depois, se eu realmente achar que eu preciso, eu volto, olho de novo. Então eu fico fazendo essa análise um bom tempo antes de adquirir um produto. Então essa é uma atitude minimalista, né? Eu não estou comprando por impulso, eu estou comprando depois de refletir se realmente eu preciso daquilo e aí sim eu fecho a compra, tá? Então essa é uma outra chave do pensamento minimalista. Então percebam que não tem nada a ver com pobreza, e sim utilizar a inteligência emocional na hora de adquirir um item, certo? Um outro ponto interessante, como eu já falei, já dei um exemplo, é a questão da embalagem, né? Como que aquele item vem embalado? Achei muito interessante que recentemente eu fiz uma compra no Mercado Livre e eles mandaram uma mensagem assim: o seu produto está sendo enviado na embalagem original, pois estamos ali no movimento para reduzir a quantidade de embalagens. Eu achei uma iniciativa maravilhosa, porque antes eles mandavam na embalagem do produto e em cima ainda a embalagem do próprio Mercado Livre, né? Que às vezes era até uma caixa enorme para vir uma caixinha pequena ali dentro. Então, com isso, já se reduz muito a quantidade do uso de embalagem. Então, esse é um pensamento minimalista, né? Eu estou me preocupando com a quantidade de embalagens, né? Às vezes a embalagem vem toda envolta em durex de plástico, aquilo ali é um terror para o meio ambiente. Um outro exemplo interessante é que uma vez quando eu comprei o shampoo em barra, ele veio todinho embalado, né, em itens que eram recicláveis. Até mesmo o durex era aquele durex de papel que não é tão agressivo para o meio ambiente. Então, assim, são pequenas ações minimalistas que ajudam a manter o todo funcionando em equilíbrio, né, com um pouco mais de equilíbrio. Um outro ponto é consumir alimentos da estação. Percebam que aí algumas pessoas acreditam que essa é uma atitude de pobreza, né? A pessoa não poder comer aquilo que ela quer. Na verdade, quando nós nos alimentamos com alimentos da estação, nós não estamos só tendo uma atitude sustentável, como também estamos favorecendo o nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele funciona de uma forma muito parecida com a natureza. Então, aqueles alimentos que estão em alta na natureza naquele momento, possivelmente também são os alimentos que o nosso corpo precisa naquela estação. Então, não se trata de comprar o alimento da estação porque ele é mais barato, mas por uma questão sustentável, tem menos gasto de uma série de produtos e de serviços para, digamos assim, para a produção daquele alimento, né? E além disso, eu ainda estou me beneficiando. Então, é uma atitude minimalista e também sustentável. Outro ponto é realizar a compostagem dos alimentos que você não utiliza, né? Primeiro você tenta reutilizar ou somente adquirir e fabricar na quantidade que você vai consumir e aquilo que você não vai consumir, como por exemplo cascas, você pode então realizar a compostagem. É um método muito fácil de fazer. Eu tenho aqui na minha casa, né, uma composteira, uma mini composteira,
E eu faço um preparo ali das cascas para não juntar mosquinha, mas eu tenho essa composteira já, eu acredito que já faz um ano, já fez mais de um ano, e eu nunca tive problemas com insetos, né? E sempre ali, a cada 2, 3 meses, eu consigo colher ali um tamborzinho de humus para poder colocar nas plantas. Então, olha que interessante. Eu percebi que o meu lixo, ele reduziu assim em torno de pelo menos 50%, assim, porque o volume de cascas geralmente é muito grande. Quando você coloca na composteira, você consegue reduzir muito ali o descarte de lixo e também o descarte do plástico que envolve o lixo. Então, isso não é uma atitude de pobreza, isso é uma atitude inteligente, né? Uma atitude que está colaborando com o meio ambiente, certo? Então, percebam que aqui eu trouxe algumas perspectivas para vocês refletirem, né? Essas atitudes, elas são atitudes que levam à pobreza ou elas são atitudes de alguém que está pensando a nível macro? Eu entendo que o minimalista, ele pensa a nível macro, no impacto daquilo que está consumindo pessoalmente tem para o todo, né? E além disso, quando nós temos essa postura, nós também estamos treinando o nosso desapego, a nossa capacidade de deixar ir aquilo que nós não utilizamos, né? Então, se você tem ali alguns artigos que você não utiliza faz tempo e possivelmente não irá utilizar brevemente, você desapega, ou você doa para alguém que vai utilizar, ou você vende, se você quiser, né? Isso não só movimenta a energia daquilo, né, que está sendo descartado de uma forma consciente, como também está ajudando outras pessoas, né? E aí você acaba desenvolvendo também, com esse desapego, uma mentalidade de prosperidade. Porque quando nós nos mantemos apegados, e essa foi a grande chave que virou quando eu comecei a estudar sobre isso, é que quando você fica apegado é porque você acredita que não vai chegar mais aquilo para você, que nunca mais você vai poder ter o mesmo. Mas quando você solta e você entende que a vida é um fluxo e que a abundância é um fluxo, você entende também que em outro momento você terá condições de utilizar, né, de adquirir algo igual ou até melhor, e isso gera um sentimento de abundância, porque eu não me apego mais, né? Nesse final de semana mesmo, eu vi alguns itens aqui na minha casa que eu não uso, embora eu goste muito, mas são itens que há meses estão parados, então não tem necessidade de eu ficar com esses itens, eles me foram úteis por um tempo, mas hoje em dia não mais, então eu vou dar um destino para eles, certo? Então essa também é uma postura que ajuda a desenvolver essa abundância por essa sensação de que nunca vai me faltar, mesmo que nesse momento eu não tenha aquilo, no momento em que eu precisar, aquilo chegará a mim de alguma forma. Então é isso, pessoal. Eu espero que a partir dessas informações vocês tenham aí entendido que o minimalismo, lá no final, ele gera essa mentalidade de abundância, porque gera o desapego, que traz a sensação de que não tem problema se algo for, porque um dia, se eu precisar, eu terei condições de adquirir de novo, né? Inclusive até pode ser até melhor. Eu estou compartilhando uma filosofia de vida que também está impactando no macro, porque eu estou pensando de uma forma sustentável, estou pensando no meio ambiente, e com isso eu estou colaborando então para ter uma sensação de abundância, né? De que se eu tenho, eu vou valorizar aquilo que eu tenho, fazendo com que o seu uso seja realmente bem proveitoso e bem aproveitado. E lembre-se que se você gostou, você não precisa implementar todas essas ações de uma vez só. Você pode fazer isso progressivamente, né? Então, você faz uma mudança hoje, daqui a 1, 2 semanas você faz outra mudança, e quando você percebe, você já está pensando de uma forma mais minimalista e mais sustentável. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu lembro que eu tenho mais de 30 cursos online, também faço atendimentos com tarô para autoconhecimento. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!